Boa noite. Dando para me ouvir? Então, beleza. Boa noite, galera. É um prazer poder continuar aí a série, pregar mais uma vez aqui. Estou nervoso, não tanto quanto a primeira vez, mas ainda assim um pouco. Gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse 2, dos versículos de 8 a 11. Nós vamos ler a carta à igreja de Esmirna. O Vinícius já pregou a carta da igreja de Éfeso. Vamos dar sequência hoje. Todos encontraram? Vou considerar que sim. Eu vou ler na NVI. O nosso texto diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar, galera, mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de se reunir como igreja. Oportunidade essa que nós vamos ver que nem todas as igrejas têm. Nos ajuda, Pai, a dar valor nisso. E nós pedimos agora, Pai, que o Seu Espírito Santo entre em ação nos nossos corações. A gente sabe que o nosso coração naturalmente é inclinado para o pecado, para a carne. E nós pedimos, Pai, que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, incline o nosso coração para a Tua palavra, Pai, para temer o Seu nome. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar, Pai, o que está escrito nesse texto. E que essa informação, Pai, não fique apenas na nossa cabeça, mas que alcance os nossos corações, Pai. Que mude a maneira que a gente vive nessa terra. Eu oro, Pai, para que o Senhor una o nosso coração para temer o Seu nome. Para que agora, Pai, nada venha atrapalhar a nossa atenção, que nada tire o nosso foco, que nós possamos, de fato, Pai, pensar nas coisas do alto nesse momento. E, por fim, Pai, nos satisfaz na Sua palavra, Pai. Na Sua destra, Pai, há delícias perpetuamente. Nos ajuda a enxergar a alegria que existe no Senhor, Pai. O prazer eterno que não existe em nenhum outro lugar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, gente, começando, eu vou dar uma introdução sobre a igreja de Esmirna. E ela era uma cidade portuária, né? Era uma cidade que meio que rivalizava com Éfeso ali como a cidade mais importante da Ásia Menor. Ela ficava a cerca de 60 quilômetros ao norte de Éfeso. O Vinícius já comentou, né, que as cartas vão sendo entregues meio que numa rota ali que faria, né, dando uma volta na Ásia Menor, né? Então passaria primeiro em Éfeso, a próxima cidade é Esmirna e assim vai continuando nas outras cidades. Era uma cidade muito bonita. Ela era conhecida como a flor da Ásia Menor ali no caso, que hoje em dia é a atual Turquia. Diziam que era a cidade natal de Homero, né? Homero também que é muito conhecido. E lá, aí que a gente começa a entrar na questão de perseguição, né? Porque lá era um centro de adoração ao imperador. Então era uma cidade muito fiel a Roma. Inclusive eles tinham um templo à deusa Roma, né? Eles criam uma deusa lá que seria para a cidade de Roma. E fora isso tem obviamente a adoração ao imperador, que na época era o imperador Domiciano. Então a gente tem aqui uma igreja que é uma igreja que não recebe exortações de Jesus Cristo, uma igreja que recebe elogios. Ela faz parte das duas igrejas que não são exortadas dentro das 7 cartas. É apenas ela e a igreja de Filadélfia. E aí a gente começa a entender por que essa igreja acaba sendo uma igreja muito perseguida. Porque logo a igreja que vai ser mais fiel a Cristo, no caso de um contexto de perseguição, acaba sendo uma igreja que acaba sendo mais perseguida. Ainda mais estando ali num contexto onde existia um culto ao imperador muito grande. Na época existia inclusive um tipo de certificado que você, no momento que você fosse lá, queimasse incenso, dissesse que César é o Senhor, você ganharia esse certificado. E com ele você não estaria fora de maiores problemas, né? Mas sem ele, você corria o risco ali de acabar, inclusive, perdendo a sua vida. Entrando no nosso texto, a gente tem aqui
o primeiro versículo, que diz o seguinte: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então aqui a gente vê a maneira com que o nosso Senhor Jesus Cristo se identifica, né, com a pessoa que está escrevendo essa carta. E toda carta ele se identifica de uma maneira diferente. Nessa é interessante que ele traz a questão de ser o primeiro e o último, né, que é uma maneira que é muito comum no Antigo Testamento, de falar sobre Deus. E depois ele vem e diz que é aquele que morreu e tornou a viver. E aí já vem completamente no Novo Testamento tratando da vida de Cristo, né? Nisso a gente consegue enxergar essa unidade, sabe, de Deus, de Cristo Jesus, a figura de Cristo Jesus como divindade. E como isso mostra para aqueles irmãos que não é João escrevendo uma carta, mas que é o próprio Jesus Cristo que está falando aquelas palavras para eles. E quão forte é isso para aqueles irmãos que sofriam perseguição, né? Seguindo o nosso texto, ele diz o seguinte: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui a gente começa a entrar na maneira com que eles eram perseguidos e as coisas que eles sofriam. E a gente vê aqui que essa perseguição que eles sofriam, sabe, e que Deus, inclusive, que Jesus aqui diz para eles: ó, eu conheço isso aí que vocês passam. Essa perseguição de perder dinheiro por conta de Cristo, de às vezes ser morto por conta de Cristo, não saía fora do conhecimento que Deus tinha sobre eles. Então ele já vem dizendo: ó, eu sei que você às vezes trabalhava de uma maneira ilegal e você teve que parar de trabalhar e aí você não tem mais sustento porque você começou a seguir a Cristo. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão difamar o seu nome, como era o caso dos judeus, por exemplo, que eram inimigos dos cristãos, que difamavam o nome dos cristãos e junto com os ímpios procuravam derrubar aquelas pessoas. Então ele falou: eu sei, eles são sinagoga de Satanás, sabe? Eles não têm a verdadeira circuncisão, né? Como a gente vê no final de Romanos 2, que a verdadeira circuncisão é aquela que se dá no coração. Então ele está falando para esses irmãos: ó, eu sei que eles não são de Deus, eu sei que eles querem derrubar vocês, eu sei que vocês às vezes tiveram que largar o emprego, eu sei que vocês às vezes perdem as suas casas, que confiscam as casas de vocês, que não era uma prática tão comum, mas acontecia do governo tomar a casa das pessoas. Eu sei que vocês às vezes morrem, que vocês vão ser presos, mas eu conheço tudo isso. E aí ele vem e continua dizendo que essa igreja, mesmo assim, era uma igreja rica. Então a gente acaba enxergando aqui que sim, era uma igreja que era perseguida, que era pobre num contexto terreno, mas que era rica espiritualmente. Aí eu queria entrar um pouco na questão das perseguições, porque é muito comum a gente pensar nas perseguições como exclusivamente a perseguição de Nero e pensar: queimou Roma, e depois jogava os cristãos lá para serem comidos por leões, sabe? Mas eu queria trazer aqui, inclusive, duas histórias em específico, contando sobre como funcionavam essas perseguições. Primeiro, eu gostaria de falar que teve 10 perseguições em Roma. Então, a primeira é a de Nero, que é a mais conhecida. Que Nero, um cara maluco, ele mete fogo em Roma, Roma pega fogo durante 9 dias. E aí, aquilo pega muito mal com os moradores de Roma e ele tem que colocar a culpa em alguém, né? Então, ele coloca a culpa nos cristãos. E a partir desse momento, ele começa a matar esses cristãos e de maneiras muito horríveis, assim. Então, claro, tem a questão dos leões, de jogar esses cristãos para os leões, mas fora isso, no livro dos Mártires, né, no livro do John Foxe, ele fala que Nero tinha uma prática de às vezes costurar essas pessoas em peles de animais, jogar essas pessoas para cachorros, para animais, para que fossem torturadas e então morressem. Fora isso, tem uma prática que também é conhecida de Nero, de passar a roupa desses cristãos em cera, e quando essa cera enrijecia essas roupas, ele vestia as pessoas, colocava em estacas e acendia elas para que elas iluminassem Roma durante a noite. Então, com certeza foi uma perseguição muito horrível. E aí a gente entra na segunda perseguição, que é a perseguição que se passa no momento que João está escrevendo essa carta, que é a perseguição durante o reinado de Domiciano. Então, mais ou menos ali em torno de 95, 96 depois de Cristo, quando João está escrevendo essa carta, já existia uma lei que foi decretada por Domiciano no ano 81 depois de Cristo, que dizia o seguinte: que nenhum cristão levado ao tribunal será isento de punição se não renunciar à sua religião. E aí nesse contexto, como a gente vê ali em Esmirna, né, que eles tinham inimigos, inclusive os judeus, caluniando eles, dizendo que eles faziam coisas que eles de fato não faziam. Aí a gente vê
que muitas histórias são forjadas com o objetivo de acabar com a vida dessas pessoas. Eles tinham muitos inimigos, né? Arranjaram muita inimizade por estar presente em uma cidade que era fiel a Roma e eles serem fiéis a Cristo. Muitos faziam isso também, esses informantes, para ganhar algum dinheiro, receber alguma vantagem diante do governo, serem bem vistos. Então, eles entregavam mesmo esses cristãos para serem mortos. Então, quando esses cristãos eram denunciados, eles eram levados diante do magistrado e eles teriam que dizer que César é o Senhor. Obviamente, eles não faziam, então, muitas vezes, eles acabavam pagando com a vida, com prisão, torturas, enfim. Aí eu gostaria de entrar na nossa primeira história que eu vou contar, que ocorre 50 anos depois, já está em outro imperador, já é outra perseguição, mas a gente consegue ver que Esmirna continua sendo perseguida. E essa perseguição e essa morte que eu vou contar agora é a morte de Policarpo, que ele foi assim, como se fosse um pastor, né, da igreja de Esmirna, 50 anos depois. Ele provavelmente foi discípulo de João, viveu com João, aprendeu com ele, e 50 anos depois ele está pastoreando essa igreja. E então os judeus e os ímpios, os gentios, começam a pedir pela morte de Policarpo. E Policarpo ele está recluso em uma fazenda, em algum lugar assim. E aí o imperador manda buscar 2 crianças que provavelmente sabiam o paradeiro de Policarpo. E eles torturam essas crianças até que uma delas cede e diz onde ele estava. Então os guardas vão até onde ele estava, chegam nele e vão prendê-lo. Ele recebe esses guardas com uma janta, com um banquete. Ele pede que eles comam e ele pede um tempo para orar, de 1 a 2 horas ali. Aí ele permanece em oração e no momento que ele orava, aqueles guardas já começam a se arrepender de estar prendendo aquele cara. Eles começam a ver, tipo, caramba, como assim, sabe? Que cara é esse? Por que eu estou prendendo um cara desse? Então eles levam ele e na hora que ele chega diante do procônsul, ele é questionado, né? Na verdade, o procônsul diz para ele, ó, blasfema Cristo, sabe? Fala mal dele. Fala, difama Cristo para que você continue vivendo. Então ele diz o seguinte: durante 86 anos eu o servi, e ele nunca me foi injusto. Como então devo blasfemar contra meu rei que me salvou? E aí nesse momento os judeus e os gentios começavam a trazer madeira para que ele fosse queimado. E aí nesse momento ele diz: tu me ameaças com fogo que arde por 1 hora e logo se extingue. Mas és ignorante sobre o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Por que demoras? Faça logo o que queres. Aí os guardas vêm para pregar Policarpo em uma estaca. Não sei se vocês já viram a imagem de como o povo era queimado nessa época. Então ficava uma estaca atrás e a pessoa era pregada, muitas vezes com pregos mesmo, não só amarrada, para que ela não fugisse na hora que ela começasse a pegar fogo. Então Policarpo, ele diz que aqueles guardas não precisam pregar ele, que o Deus que ia dar força para ele aguentar as chamas, ia dar força também para ele não querer sair de lá. Então, eles acendem o fogo, ele começa a queimar, ele não se mexe, e diz a história que ele fica tão parado, estático, que os guardas chegam a furar ele com espadas para que ele morra, de fato. Alguns, inclusive, dizem que ele nem pegando fogo estava, né? Então, esse seria o primeiro mártir, que a gente vê em Esmirna 50 anos depois. E depois, continuando no livro dos mártires, né, eu li uma história que, de longe, foi a história assim, que mais me impactou assim, quando eu li, que aconteceu em Antioquia, cerca de 300 depois de Cristo, na última perseguição que ocorreu no Império Romano, pelo imperador Galério, que foi o imperador antes de Constantino, né, que veio a ser cristão, e depois Roma se tornou uma cidade cristã. Aí esse imperador, junto com o prefeito de Antioquia, queriam acabar com a fé cristã em Antioquia. E aí eles chegam na cidade e antes deles um homem cristão ficou sabendo que ia acontecer essa perseguição, sabe, essa chacina assim. E aí ele vem e avisa a igreja e fala: a gente tem que estar disposto a morrer por Cristo. E aqueles irmãos estavam completamente dispostos a realmente entregar sua vida em nome do evangelho. E aí esse homem é chamado, o próprio prefeito diz a ele: por que você incitou o povo a essa loucura, sabe? E aí esse homem começa a ser açoitado, ele é flagelado com açoites com pontas de chumbo diante do povo. E ele vai sofrendo ali, até que em um momento o prefeito decide chamar uma criança de 7 anos, que na cabeça dele seria uma criança inocente,
Então, uma criança queria dizer a verdade, sabe? Então, ele chama e pergunta para a criança se Cristo é o Senhor ou se é César. E o menino fala que Cristo é o único Senhor, que é o Senhor e Salvador da vida dele. E aí ele pergunta, quem que te ensinou isso aí? Ele fala, minha mãe. Ele chama a mãe à frente e diante da mãe aquele menino começa a ser açoitado também. Um menino de 7 anos. No momento que ele começa a ser açoitado, eu acho que a maioria de nós teria uma reação de querer, sei lá, se entregar no lugar do filho ou querer subir lá e tirar o filho à força. Mas aquela mãe ela começa a dizer para o filho, para ele aguentar mais um pouco, que logo ele estaria no céu com Cristo. Ela olha para o filho dela e fala, pense em Isaac. Isaac, diante daquela faca levantada, ele entregou seu pescoço, ele ia ser imolado. E ela começa a encorajar o filho a realmente entregar sua vida por Cristo. Então ele recebe um açoite na cabeça que tira parte do couro cabeludo dele. E a mãe diz para ele que tudo passaria logo e que em breve ele teria uma coroa de glória naquela cabeça. Ele continua sofrendo até que arrancam a cabeça dele. E a mãe canta o seguinte louvor. Todo louvor do coração e da voz nós te rendemos, Senhor, neste dia em que a morte desse santo recebeste com muito amor. Então, eu trouxe essas histórias para a gente pensar o nível de perseguição que esses irmãos sofriam, sabe? Então, acho que ver o seu filho passando por uma situação dessa é muito mais forte do que, às vezes, você ser torturado das mais horríveis maneiras, certo? Então, eu gostaria de continuar dizendo que essa perseguição não foi somente no Império Romano. A gente, inclusive, recentemente teve perseguições na União Soviética, ou perseguições na China, ou perseguições que acontecem até hoje em países árabes. O Philip Yancey, no seu livro Para que serve Deus, ele fala que ele faz uma visita à China e ele conversa com um dos fundadores da igreja na China. E aquele homem diz para ele que aquela perseguição é uma bênção para a igreja, e que a igreja da China tem crescido muito. E aí ele volta para casa, e ele chega nos Estados Unidos e vê o povo preocupado com, hoje em dia seria, né, o TikTok, ou preocupado com assistir série. E ele fica na cabeça dele, tipo, meu Deus, o que tem a ver, sabe? Será que não seria melhor mesmo a gente ser perseguido como aquele povo? Eu ouvi o John MacArthur também falar que ele conheceu um pastor da União Soviética, e esse pastor disse para ele, falou assim, como é que você consegue pastorear uma igreja aqui na América, sabe? Como é que você consegue, um povo com tanta distração, um povo com uma vida tão fútil, como é que você consegue levar essas pessoas a Cristo, sabe? Parece que as pessoas não se importam com Cristo de verdade. E ele disse que ele preferia pastorear uma igreja na União Soviética, uma igreja perseguida, uma igreja que as pessoas morriam, que perdiam suas casas, do que uma igreja na América, onde as pessoas tinham tudo. E aí a gente volta para o texto que fala que aqueles irmãos eram ricos. Como será que a gente é hoje, sabe? A gente é muito rico materialmente falando. Se fosse comparado com o povo daquela época, a gente é mais rico do que qualquer um deles. Inclusive os imperadores, sabe? Mas será que a gente tem sido rico espiritualmente? Se a gente olha lá em Apocalipse 3, 17, diz o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aqui é a carta à igreja de Laodiceia. Aqueles irmãos eles eram ricos materialmente falando, mas eles eram pobres espiritualmente. Então, será que a gente tem sido rico ou pobre de maneira espiritual? Seguindo o nosso texto, o versículo 10 diz o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então aqui a gente vê Jesus Cristo falando para eles, né? Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer, sabe? Então, assim, parece que era uma igreja que já sofria muito, e em vez de Jesus chegar e falar assim, tudo vai passar, sabe? Daqui a tantos anos termina a perseguição, vocês vão viver bem. Pelo contrário, ele chega e fala, vocês vão sofrer mais. E isso parece que é o oposto do que a gente esperaria de esperança, sabe? Do que a gente esperaria que Cristo dissesse para a gente. Nossa, eu tenho sido fiel, eu tenho sofrido em nome de Cristo. E ele vem e fala para mim, não, espera que vai piorar. Então parece ser meio estranho, né? Mas na verdade não é estranho.
Porque, na verdade, Cristo ele nunca vende para nós uma esperança terrena. A nossa esperança é sempre eterna. Então, é o que ele faz aqui. Ele traz uma palavra de esperança, só que uma esperança eterna, não terrena. As coisas iriam sim piorar. Ele encoraja esses cristãos de Esmirna como aquela criança era encorajada pela sua mãe. Que, enquanto estava sofrendo, enquanto estava morrendo, nunca falava, tipo, ó, nega Cristo, ó, desce daí, ó, tenta fugir. Sempre falava, filho, aguenta mais um pouco, porque logo isso vai passar. Então, eu gostaria de levar a gente a pensar no quão bom era essa tribulação. Assim como aquele homem da China disse que era boa a tribulação que eles sofriam, aqueles irmãos sofriam era muito boa também. Porque se a gente for parar para pensar, o quão próximo de Cristo aqueles irmãos não chegaram, sabe? Eles eram pobres financeiramente, mas espiritualmente eles eram ricos. E isso se dava muito também por causa da perseguição que eles sofriam. Quão felizes não foram esses irmãos de conhecer Deus, porque eles viram a Deus e não só de ouvir falar, assim como foi o caso de Jó. Se a gente olha para Jó, Jó nunca soube por que ele sofreu tudo que ele sofreu. Mas a partir do momento que ele vê a recompensa dele, que ele conhece Deus mais de perto, ele não precisa nem mais saber o motivo do sofrimento. A gente tem a narrativa, né? A gente tem o diabo lá, ó, será que se tirar isso dele, ele não vai negar Cristo? E não, Deus vai lá, testa, só não tira a vida dele. Então Jó foi um cara que perdeu tudo e que só não foi tirado a vida de fato. Enfermidade, as finanças, e no fim de tudo isso foi muito bom para Jó. E também é para a gente, quando a gente sofre. Então, eu gostaria que a gente pensasse o quão bom é receber sofrimento do Senhor. Gostaria de trazer uma frase aqui também, do Viktor Frankl, né, que ele é um neuropsiquiatra austríaco. Ele cita em um livro seu chamado Em Busca de Sentido, ele cita uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. O que ele quer dizer aqui é que uma pessoa que tem sentido na vida dela, ela suporta qualquer maneira de viver, ela suporta qualquer sofrimento, ela suporta qualquer tristeza. Na verdade, para ele, a tristeza não é nem fruto direto do sofrimento, é fruto da falta de sentido ao sofrimento. Então, se a pessoa está sofrendo, mas aquilo faz sentido, a pessoa aguenta aquele sofrimento. E para a gente também é assim. Se a gente sofre, mas a gente sabe que aquilo nos traz mais perto de Cristo, se a gente sofre, mas a gente sabe que tem o dedo de Cristo naquilo, por que a gente não aguentaria qualquer tipo de sofrimento? Então, os cristãos de Esmirna, eles sabiam que o sofrimento deles fazia sentido. O próprio Cristo escreveu para eles, falando que fazia sentido o sofrimento deles e que eles receberiam a coroa da vida. Então, será que a gente enxerga sentido nos nossos sofrimentos? Será que quando alguém fala para a gente de Romanos 8:28, a gente fala assim, nossa, é verdade, todas as coisas cooperam para o meu bem? Será que a gente lê esse texto e a gente realmente enxerga o nosso sofrimento e fala, nossa, isso é para o meu bem? Tem um pastor escocês chamado Stuart Olliott. Ele tem um sermão chamado God's Unbreakable Chain. E nesse sermão, ele fala o seguinte, ele fala para a pessoa pensar, para a galera assim, pensar qual que é o maior pecado que já foi cometido na Terra. E é impossível não cair no pecado das pessoas que mataram a Cristo. Porque realmente, esse é o maior pecado que já foi cometido. E ele pergunta, qual que é a maior bênção que já aconteceu nesse planeta? A maior bênção também é a morte de Cristo. Aí ele fala, se o maior pecado se tornou a maior bênção, por que os nossos sofrimentos, por piores que sejam, eles não vão ser bênção para a nossa vida? Ele traz a ideia, o fato, de que a nossa vida foi traçada em cada detalhe por Deus. Sejam altos e baixos, sejam o momento que você está no melhor momento da sua vida, que tudo está dando certo, o momento que perde emprego, o momento que tem acidente, o momento que alguém morre. Mas tudo isso foi traçado por Deus para que no final a gente vivesse com Ele. Então que a gente possa começar a olhar com esses olhos. Falar, ó, o meu Deus é o Deus que transformou o pior pecado na maior bênção que já existiu. Ele é um Deus que está sob controle em todas as coisas. Então que nada venha afetar a gente a ponto da gente murmurar, da gente estar contra Deus. Continuando, a gente pode pensar que esses irmãos de Esmirna sofriam de fato, só que assim, a gente não sofre igual a eles. Então eu gostaria que a gente pensasse que os nossos sofrimentos, por mais que não sejam iguais, eles podem produzir sim os mesmos frutos. E aí a gente pensa, quais são os nossos sofrimentos, né? A gente pode ter sofrimento relacionado à vida financeira, ou perder o emprego, ou
ficar com conta atrasada, com dívida. A gente pode pensar em doenças, pessoas que têm doenças graves, que têm doenças que não têm cura. A gente pode pensar em mortes na família. Às vezes morre um pai, uma mãe, um filho. A gente pode pensar em desastres naturais, que às vezes tiram tudo que as pessoas têm. A gente pode pensar em roubos, em golpes financeiros ou difamação que as pessoas sofrem, às vezes até dentro da igreja. A gente pode pensar em traição, seja traição de família, de amigos, traição da esposa, do marido. Todas essas coisas são grandes sofrimentos que a gente enfrenta. Mas a gente tem que lembrar que todos eles também cooperam para o nosso bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre Thomas Brooks. Ele era um puritano e ele tem um livro chamado O Silêncio do Cristão sob o Ardor da Vara. E nesse livro, ele fala que o cristão tem que considerar que tudo que o Senhor faz é bom e de que, independente do sofrimento que a gente venha a passar, a gente tem que permanecer em silêncio diante dele. Ele diz o seguinte: considere, cristão, que todas as provas e problemas, calamidades e misérias, cruzes e perdas que você encontrar neste mundo serão o único inferno que você terá. Então, se a gente parar para pensar nisso, é verdade. Se a gente merecia o inferno e tudo que a gente sofre aqui vai levar a gente em um caminho que a gente vai estar no céu, por que eu vou reclamar das coisas que acontecem aqui, se eu nunca vou ter a maior punição de todas? Na verdade, se a gente for parar para pensar, se a gente merecia o inferno, tudo que a gente tem desse lado, todos os sofrimentos que a gente passa, são misericórdia. Porque eles não são punição de fato. A gente merecia algo muito pior. Então, independente do sofrimento que a gente passe, são misericórdias de Deus na nossa vida. Ele cita um homem chamado Munster, e esse cara ele tinha uma doença muito séria. E quando seus amigos chegavam e perguntavam para ele como é que você está, ele começava a apontar para as úlceras e para as feridas que ele tinha no corpo. E ele dizia o seguinte: estas são pedras preciosas e joias de Deus, com as quais ele golpeia seus melhores amigos. Para mim, são mais preciosas do que todo o ouro e prata do mundo. Então, esse homem entendeu esse fato, de que os sofrimentos são enviados por Deus. Ele entendeu que quando ele era fraco, ele era forte. E ele olhava para aquelas úlceras e pensava: ó, Senhor, isso aqui é da sua vontade. E se isso me faz ser mais humilde diante do Senhor, se isso me traz para perto do Senhor, elas são joias raras que eu não trocaria por nada. Ele diz que o Salmo 39 é uma figura muito clara disso, quando Davi fala: estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Aqui, claramente, Davi está reconhecendo Deus como o autor das suas aflições. Então, por menor que seja o nosso sofrimento, por menor que seja qualquer coisa que aconteça conosco, tem um dedo de Deus ali. Não quer dizer que Deus ele haja nesse sentido e que ele tenha prazer que as pessoas sofram ou que ele tenha prazer que coisas ruins aconteçam. Mas nada escapa dos decretos de Deus. Ele está por trás de tudo isso. E a gente tem que reconhecer que se nós somos cristãos, nós amamos a Deus, isso tem um propósito. A gente pode nunca entender, mas faz sentido e era para acontecer. Se a gente for pensar que Deus não é o criador dessas coisas, que Ele não é o autor das calamidades e dos sofrimentos que a gente sofre, a gente cai em um maniqueísmo, que seria a gente dividir entre o bem e o mal e dizer que somente o mal pode criar coisas ruins e que Deus não faz parte de nada disso. Só que o problema disso é que se o diabo exclusivamente sozinho estivesse agindo para trazer o mal diante da gente, isso só traria ira. A única maneira da gente não agir murmurando e se irando com as coisas que acontecem com a gente é se a gente enxergar a mão de Deus por trás disso. Então que a gente possa começar a olhar e pensar, igual em Amós 3 nos diz: ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? A gente não pode deixar de enxergar o Senhor como autor de todas as calamidades, de todas as coisas mais horríveis que possam acontecer na nossa vida. A gente tem que enxergar como Davi. E quando coisas ruins acontecerem, a gente fala: ó, eu coloco minha mão na minha boca, eu me calo, porque eu sei que o Senhor fez isso. Eu posso não entender, mas eu tenho que ficar quieto. Continuando nosso texto, a gente tem aqui uma figura de esperança. E eu vou ler o finalzinho também do versículo 10, que diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte.
Então aqui a gente vê como a nossa fidelidade a Deus é recompensada. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do céu. A gente vê também em textos que também nos trazem esperança, como o Salmo 35, que diz o seguinte: porque a ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Richard Baxter tem um livro chamado O Descanso Eterno dos Santos, e lá ele diz o seguinte: o que poderia ser mais bem-vindo para os homens sobre o fardo das aflições pessoais, tarefas cansativas e sucessões de sofrimentos do que o descanso? Que notícia poderia ser mais bem-vinda para os homens, sob a influência de calamidades públicas e empregos desagradáveis, bem como sob o peso de pilhagens, perdas e acontecimentos tristes, do que o descanso? E isso é verdade. A única coisa que nos traz esperança diante de um mundo caído, diante de um mundo que a gente sofre, é o nosso descanso com Cristo. E aí, como Thomas Watson diz, ele fala o seguinte: uma hora no céu fará com que esqueçamos todas as nossas tristezas. Assim como o sol evapora a água, um raio do rosto glorioso de Deus secará todas as nossas lágrimas. O oceano não é tão cheio de água quanto a alma de um santo glorificado é cheia de alegria. Então aqui eu gostaria que a gente pensasse, no céu nós desfrutaremos da maior alegria possível. Igual o pastor comentou ontem no velório da minha avó, ele diz que a gente vai estar em um lugar onde a gente não tem falta de nada. A gente vai experimentar o que seria uma verdadeira plenitude, uma completude. A gente não vai faltar alegria, não vai ter presença de tristeza. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente tem de alegria aqui é passageiro. E a gente se acostuma com todas as coisas que a gente consegue aqui. Se eu quero comprar alguma coisa, eu consigo comprar, aquilo me dá alegria e logo passa. Se eu tenho algum objetivo, logo eu tenho alegria, aquilo passa. Inclusive, às vezes, com as coisas de Deus, logo eu tenho alegria, mas às vezes isso passa. Agora, imagina lá essa alegria nunca vai passar. E a gente nunca vai se acostumar com essa alegria. Imagina você chegar no céu e você ter aquela alegria de estar naquele lugar e pensar que essa alegria, ela nunca vai passar, ela nunca vai diminuir. Independente de quanto tempo passe, lá na frente você vai ter a mesma alegria que você teve no começo. Imagina um lugar que, além da gente não precisar de mais nada, e não querer mais nada, não desejar mais nada, não vai ter nada que a gente queira tirar de lá também. A gente vai realmente ser plenamente satisfeito em Cristo. Pensa num lugar onde a gente vai ter a presença de santidade sem a presença do pecado, a presença de beleza sem mancha nenhuma, a presença de riqueza sem pobreza, de fraqueza sem escuridão, de alegria sem tristeza, de liberdade sem restrição, de amor sem ódio, uma presença de saúde sem doença. Quão grande vai ser a nossa alegria de estar diante de Deus nesses dias. Aí, para finalizar, eu gostaria de ler um trecho do livro também do Thomas Brooks, onde ele diz o quão fica ruim para a gente reclamar dos sofrimentos que a gente tem na nossa vida. Eu vou ler o texto, mas que a gente pense, porque realmente, se a gente recebeu tanto de Deus, se tudo que a gente vive aqui é o único inferno que a gente vai ter, se tudo que a gente sofre aqui apenas são misericórdias de Deus para nós, se tudo que a gente enfrenta de dificuldade é para nos forjar, para fazer com que a gente esteja mais perto de Deus, se tudo isso faz parte de um caminho que o próprio Deus traçou para que um dia a gente esteja com Ele, quão ruim fica para a gente murmurar das coisas que acontecem. Nesse texto ele diz o seguinte: cristão, suas aflições presentes não são grandes se comparada com as aflições e tormentos de muitos dos condenados que, quando estavam neste mundo, nunca pecaram com tanta intensidade e em tanta medida quanto você. Há muitos agora no inferno que nunca pecaram contra semelhante luz reluzente como você, nem contra semelhante amor especial como você, nem contra semelhantes preciosas mercês como você. Certamente, agora há muitos que, embora nunca tendo pecado como você, estão honrando em chamas perpétuas. Então, se a gente parar para pensar, é verdade. Tem pessoas que muitas vezes não fizeram metade do que a gente fez, mas elas não encontraram a Cristo como Senhor e Salvador. E elas estão sofrendo coisas que a gente nunca imagina sofrer. Então, que a gente pense nisso. Continuando o texto, ele diz o seguinte: todos os problemas, aflições e tristezas dessa vida devem ser considerados como nada em comparação com a felicidade e bem-aventurança eterna. Eles são apenas como uma ponta de um alfinete em comparação ao céu estrelado, pois tenho para mim
que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Romanos 8:18. Então agora ele entra no texto na questão de como que a gente pode murmurar diante de tamanha esperança e diante de tamanha misericórdia de Deus, de não nos dar aquilo que a gente merecia. Então ele diz o seguinte: e você vai murmurar? Não é Cristo o seu tesouro? Não é o céu a sua herança? Como pode então murmurar? Você não tem muito na mão e mais ainda em esperança. Você não tem muito em posse, mas muito mais no que está reservado nos céus. E você murmurará? Deus não lhe deu um coração transformado, uma natureza renovada e uma alma santificada, e você vai murmurar? Ele não tem dado a você, Ele mesmo, para satisfazê-lo, seu Filho para salvá-lo, seu Espírito para guiá-lo, sua graça para adorná-lo, sua aliança para garanti-lo, sua misericórdia para perdoá-lo, sua justiça para vesti-lo. E você vai murmurar? Ele não tem feito de você um amigo, um filho, um irmão, uma noiva, um herdeiro, e você vai murmurar? Acaso Deus muitas vezes não transformou a sua água em vinho, o seu bronze em prata e a sua prata em ouro, e você vai murmurar? Quando você estava morto, Ele não o vivificou. Quando estava perdido, Ele não o procurou. Quando estava ferido, Ele não o curou. Quando estava caído, Ele não o apoiou. Quando estava ao chão, Ele não o levantou. Quando estava vacilante, Ele não o estabeleceu. Quando estava no erro, Ele não o corrigiu. Quando você foi tentado, Ele não te sustentou. E quando você estava em perigos, Ele não te livrou. E você vai murmurar? O quê? Vocês que são altamente avançados e exaltados acima de muitos milhares de pessoas do mundo. Não há quem fique tão mal em murmurar do que os santos. E aí eu leio um texto desse e eu fico pensando, realmente, a gente não tem motivo nenhum para murmurar de nada. Olha o tanto de coisa que a gente recebeu. Poucas vezes a gente pensa no sacrifício de Cristo da maneira que a gente deveria pensar. Poucas vezes a gente pensa em quanto o Senhor fez por nós, quanto a gente deveria pensar, antes que a gente pudesse murmurar de algo que vem acontecer. Então a gente tem que pensar que a fé verdadeira, diante do sofrimento, ela só se fortalece. Se a nossa fé for vacilante, se a nossa fé não for verdadeira, realmente a gente se distancia de Deus. Mas a verdade é que se a gente estiver pautado em Cristo Jesus, todo sofrimento que vier é bem-vindo, porque ele nos aproxima mais. Que a gente pense sobre como encarar as nossas dificuldades, depois de ter recebido tanto de Deus. Que a gente seja como Davi, que mesmo se a gente receber alguma coisa, a gente não entendeu o porquê, que a gente pelo menos tape a nossa boca. E que a gente não tenha coragem de murmurar e de reclamar do que está acontecendo conosco, mas que a gente saiba que Deus está no controle. E se algo de ruim aconteceu, é porque Ele quis assim. E a verdade é que quando Deus, Ele quer a saúde, Ele quer a nossa doença, por exemplo, a nossa doença vai ser melhor do que a saúde. Se Ele quer a nossa fraqueza, ela vai ser melhor do que a força. Se Ele quer a nossa pobreza, ela vai ser muito melhor do que a riqueza. Se Ele quer a repreensão, ela é muito melhor que a honra. E se Ele quer a nossa morte, ela é muito melhor que a vida. Que a gente saiba que o nosso Deus, Ele não erra. E que se algo acontece com a gente tem que pensar direito antes da gente poder reclamar de alguma coisa. Mas que a gente saiba que Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por todos os sofrimentos que nós já recebemos. Nós reconhecemos, Pai, que independente do que a gente venha a sofrer, isso tem o seu dedo, tem a sua presença, que o Senhor é o autor por trás de tudo isso. Que a gente nunca venha, Pai, a murmurar de coisas ruins que acontecem em nossa vida. Mas que a gente sempre venha, Pai, a agradecer por um Deus maravilhoso, Pai, que nunca nos abandona. Que a gente nos lembre, Pai, do quanto o Senhor tem fortalecido os nossos pés vacilantes, de quanto o Senhor tem nos guiado, de quanto o Senhor tem nos abençoado, Pai. Quão bom é o Senhor. E quão bom é o Senhor, inclusive nas dificuldades que o Senhor manda em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a te amar mais. Nos ajuda a ser guiados, Pai, e seguir os seus caminhos. Nos ajuda a enxergar no Senhor, Pai, tamanha bondade. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.